Jó capítulo 1, versículo 5, diz assim: Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia: porventura pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de ler este versículo na tua palavra. Que o Senhor possa, meu Deus, nesta hora abençoar a tua igreja, abençoar os teus filhos que vieram aqui neste dia, e que o Senhor possa, meu Deus, nos usar, Pai, como um canal de bênçãos para a tua igreja nesta hora, e que nós possamos meditar na tua palavra, guardando-a no nosso coração, Senhor, para não pecarmos contra ti. É o que te pedimos nesta hora, no nome santo de Jesus. Amém. Hoje é o Dia dos Pais. Nem todos têm o privilégio de ter o seu pai presente neste dia. Nem todos tiveram o privilégio de, quem sabe, estar junto com a sua família, estar junto com o seu pai, quem sabe almoçando com ele, quem sabe dando a ele um presente, ou simplesmente um abraço, ou quem sabe apenas dizendo: Pai, eu te amo. Nem todos tiveram este privilégio, porque alguns, o seu pai já partiu e já está com Cristo, e outros, por outras razões, não tiveram a oportunidade de estar hoje com o seu pai. Mas no Dia dos Pais é um dia em que nós normalmente temos a oportunidade, não é, de estarmos junto ao nosso pai, abraçando o nosso pai e, quem sabe, dando um abraço, um beijo e dizendo carinhosamente: Pai, eu te amo. Ser pai, ele é um privilégio muito grande. Ser pai é um privilégio muito grande. Agora, ser pai exige uma responsabilidade muito grande. Ser pai exige uma responsabilidade muito grande. Porque não basta gerar o filho, não basta gerar filhos, é preciso fazer investimentos no filho, é preciso investir na vida dos nossos filhos, de tal forma que nós os eduquemos para a vida e os preparemos para a sua vida quando eles crescerem. Muitos homens, eles conseguem grandes conquistas, muitos homens, eles conseguem muitas realizações. Muitos homens, eles alcançam o sucesso. Muitos homens, eles têm êxito em tudo que faz na vida, mas poucos homens, eles têm sucesso, eles têm êxito dentro da sua casa. Porque ser pai exige uma responsabilidade muito grande. Ser pai não é apenas gerar o filho e estar ali dentro da família, ali dentro da casa, junto com a família, observando o filho crescer. Ser pai vai mais além disso. Existem pais e existem pais. E nós precisamos ser pais responsáveis. E ser um pai responsável é um grande desafio nos dias de hoje. Nos dias de hoje, encontrar pais responsáveis não é fácil. Não é fácil encontrar pais responsáveis nos dias de hoje. Por quê? Eu vou dizer para os irmãos daqui assim, adiante alguns princípios que um pai responsável precisa de observar enquanto pai, na educação do seu filho. Então, você vai perceber ao final, quando eu tiver dito para vocês os princípios que um pai responsável precisa observar, vocês vão perceber que nem todo pai observa esses princípios, que nem todo pai é um pai responsável mediante ou à luz desses princípios que serão ditos. O primeiro princípio que um pai responsável precisa observar
é que ele precisa ser um marido sensível e amoroso. Preste bem atenção nisso. O primeiro princípio que um pai precisa observar é que ele precisa ser um marido sensível e ele precisa ser um marido amoroso. E eu já falei isso aqui numa outra ministração algum tempo atrás, que o maior presente que um pai pode dar para o seu filho é amar a mãe do seu filho. O maior presente que um pai pode dar para o seu filho é amar a sua esposa. Existem filhos que vivem num lar onde eles presenciam todos os dias, manhã, tarde e noite, discussões entre o pai e a mãe. Eles presenciam todos os dias conflitos intermináveis dentro de casa. Eles presenciam a ignorância do pai com relação à mãe. Eles presenciam a brutalidade do pai junto à sua mãe. E muitos desses filhos são criados no meio desse fogo cruzado, e pai e mãe não sabem o prejuízo que isso causa para um filho. E eu já falei isso aqui também uma vez, e quero citar novamente. Certa feita, um jovem me procurou juntamente com o pastor Anderson, isso há muito tempo atrás, no início da IDEPS. E ele falou: pastor, eu procurei vocês para dizer o que está acontecendo comigo. Vocês sabem, ele falando, vocês sabem que na minha casa é muito difícil. Meu pai não é crente, a minha mãe é uma serva do Senhor, o meu pai bebe, o meu pai tem outras mulheres, isso é conhecido pela minha mãe, e isso faz a minha mãe sofrer muito. Eu já notei que meu pai não ama a minha mãe, e isso me faz sofrer muito. Tem vezes que eu entro no quarto para dormir e passo a noite chorando por conta do sofrimento da minha mãe, e eu não suporto mais ver a minha mãe sofrendo, pastor. Eu não suporto mais ver a minha mãe sofrendo. E eu não posso fazer nada, eu fico impotente diante da situação, porque meu pai é bruto comigo, é bruto com a minha mãe. Ele espanca a minha mãe, ele bate na minha mãe, ele grita com a minha mãe. E ai de mim, das minhas irmãs, dos meus irmãos, se a gente intervier ou intervir nessa situação. Pastor, e eu estou procurando vocês aqui para dizer que eu venho lutando muito com uma situação. Eu tenho vontade de casar e sair de casa, mas eu fico com pena da minha mãe e tenho medo do meu pai matar a minha mãe. E eu penso em casar, pastor, mas tem uma outra situação. Eu tenho medo de casar e eu fazer com a minha esposa o que o meu pai faz com a minha mãe. De forma que eu tento gostar de uma mulher e eu não consigo ter sentimento por mulher, porque eu estou traumatizado com o que o meu pai faz com a minha mãe. E no meu trabalho, pastor, uma pessoa, um homem, começou a gostar de mim, começou com umas conversas, me convidando para sair com ele. E eu já estou saindo com esse homem, pastor. Eu quero morrer. Eu não quero isso para a minha vida. Eu sou crente desde quando nasci. E eu estou lutando, pastor, contra essa situação, mas eu não tenho forças. E eu tento gostar de uma mulher, mas quando eu penso que vou casar, e que eu posso fazer com a minha mulher o que o meu pai faz com a minha mãe, é como se houvesse um bloqueio, uma barreira, e eu desisto de pensar nisso. Esse moço hoje é um homossexual assumido e mora com outro homem. Sabe o que deu causa a essa homossexualidade? Conflitos entre pai e mãe dentro de casa. Pesquisas, estatísticas comprovam isso, que a maior parte dos homossexuais, eles vêm de uma família desestruturada.
A maior parte de homossexuais, isso é comprovado estatisticamente. A maior parte dos homossexuais, eles advêm de uma família desestruturada, ou são de pais separados, ou são de pais que vivem em conflito e guerra, ou são de pais que batem na mãe, ou vice-versa. Vocês, se pesquisarem, vocês vão chegar a essa conclusão. Não é 100%, não são todos os casos. Tem casos que contraria totalmente essa regra, mas a maior parte dos homossexuais vem de famílias desestruturadas. Ser pai exige uma responsabilidade muito grande. E um dos princípios que um pai responsável precisa observar é que ele precisa amar a mãe do filho que ele gerou. Ele precisa amar a esposa. Então, pai que está presente aqui nesta noite, você amar a sua esposa, você amar a mãe do seu filho, é uma grande contribuição que você está dando para o aprendizado e para o ensinamento do seu filho. Haverá uma grande chance do seu filho ser bem-sucedido no casamento dele, se ele viver dentro de um lar onde pai e mãe se amam verdadeiramente, onde pai e mãe são fiéis um ao outro, onde pais e mães são amorosos uns com os outros. Há uma grande chance do casamento do seu filho seguir o seu exemplo. A responsabilidade de ser pai é muito grande. Não basta ser pai. Precisamos ser um pai responsável, um pai com responsabilidade. Portanto, pense no seu filho. Pense no seu filho e haja de forma que o seu filho possa, no futuro, seguir o seu exemplo. Então, o primeiro princípio que um pai responsável precisa observar é que ele precisa ser sensível e ele precisa ser amoroso com a mãe do seu filho ou com a sua esposa. Como disse, o maior presente que um pai pode dar para o filho é amar o seu cônjuge. Quando investimos no casamento, nós estamos investindo também nos filhos. Nada machuca tanto os filhos como o naufrágio do casamento de seus pais. Nada dói mais numa criança do que a separação dos pais. Nada dói mais para um filho ver a mãe sofrendo em decorrência de maus tratos do seu pai. E infelizmente, dentro da igreja, dentro das nossas igrejas, existem maridos, pais, que são crentes há algum tempo, mas que não dão bom testemunho dentro de casa. Inclusive, são pais que na igreja é uma coisa, mas dentro de casa é outra totalmente diferente. E os seus filhos estão observando isso. Os seus filhos estão vendo essa dúbia, esse dúbio comportamento, esse duplo comportamento, aqui de uma maneira, na sua casa de outra maneira. Portanto, meus queridos pais que estão aqui, saiba disso, que você não amar a sua esposa, que você maltratar a sua esposa, você ser ignorante com a sua esposa, você tratar a sua esposa com palavras rudes, isso faz com que o seu filho observe, e isso machuca o seu filho. O casamento estável dos pais traz segurança para os filhos, ao passo que a separação, o divórcio, dói mais nos filhos do que nos cônjuges que se separam. Há cônjuges que, além de acabar com o casamento, se divorciam dos filhos. Além de divorciar o homem da mulher, se divorciam dos filhos, porque os abandonam, não os visitam e são pais ausentes. Isso não pode acontecer.
Mesmo que a relação conjugal, por fatores vários, tenha chegado ao fim, os pais precisam ainda mais se desdobrarem para cumprir a sua nobre e intransferível missão. Conheci um casal que separaram, tinha 2 filhos, um de 2, 3 anos, a outra já 8, 9, mais ou menos. E o pai deixou essas crianças com a mãe, a guarda, com a responsabilidade da mãe. E esses filhos gostavam e amavam muito o seu pai, mas o seu pai meio que as abandonou, não visitava, não era um pai presente depois de separados, e essas crianças foram sofrendo. E o pai, de vez em quando, para compensar a sua ausência, mandava presentes, mandava videogame, mandava bicicleta, mandava outros presentes, pensando que o presente ia suprir a sua ausência. Aquele filho, ele não queria presentes, ele queria a presença do pai. Mandar presentes apenas não resolve, o pai tem que estar presente. E aí eu louvo a Deus por conta eu louvo a Deus pela vida de Jó, que ele nos ensina uma lição muito grande. Eu li aquele versículo, a gente não vai fazer nenhum comentário daquele versículo, mas ali mostra-nos um pai responsável, mostra-nos um exemplo de um pai responsável, um pai extraordinário. Jó diz aquele versículo, que continuamente, ele fazia isso continuamente, ele se punha de joelhos e orava e oferecia sacrifícios, em favor dos seus filhos, porque ele pensava que quando seus filhos se reuniam e faziam banquetes e festas, ele imaginava, porventura, se meus filhos tiverem pecado, meu Deus, já estou aqui oferecendo um sacrifício, eu já estou aqui intercedendo por eles, para que o Senhor Deus antecipadamente os perdoe. Então Jó foi um exemplo de um pai extraordinário. E aí, meus queridos, seguindo em frente aqui, o segundo princípio que um pai responsável precisa observar, é que ele precisa de ser paciente e compreensivo com os filhos. Todo pai responsável é um pai compreensivo e é um pai paciente com os filhos. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele nos orienta ele orienta os pais com relação a não provocar os nossos filhos à ira, não é? Mas que nós devemos admoestá-los na doutrina, não é? E na disciplina do Senhor. Um pai, ele pode provocar os filhos à ira quando ele é incoerente com as suas atitudes do pai. Quando o pai é incoerente com suas próprias atitudes, isso pode gerar ira no filho. Quando exige, por exemplo, uma coisa dos filhos e ele mesmo não as pratica, ou seja, isso é um tipo de incoerência. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso gera ira, isso provoca ira no filho. O filho fica revoltado, por que você pode e eu não posso? Não é verdade? Então, nós precisamos ser pacientes e compreensivos com nossos filhos, e o primeiro passo aqui é não provocá-los à ira. Um pai pode provocar os filhos à ira quando ele é inconsistente na aplicação da disciplina, não é? Os filhos nossos, eles precisam ter limites claros. A Bíblia lá em Provérbios, Salomão, em vários textos, fala sobre a disciplina dos filhos. Fala que nós temos que corrigir com a vara, fala que nós temos que de vez em quando, não é, dar uma surra. Nós não podemos deixar o nosso filho entregue a si mesmo, porque se nós fizermos isso, ele virá a envergonhar a sua mãe. Então, queridos, nós precisamos fazer tudo isso, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, mas de forma compreensiva e de forma paciente, não com ignorância, não com pancadaria. Nós precisamos ter paciência com os nossos filhos, porque nós um dia fomos como eles, e assim como eles erram hoje, nós errávamos no passado. Nossos pais nos corrigiam, nossos pais batiam em nós, nossos pais nos disciplinavam, e nós então temos que entender que se nós dávamos motivo para que nossos pais nos corrigissem, nós temos que entender que os que nossos filhos estão fazendo hoje, nós já passamos
passamos por isso, então nós temos sim que corrigi-los, nós temos sim que discipliná-los, mas de forma paciente e de forma compreensiva. Nós precisamos, meus irmãos, ter muito cuidado na criação dos nossos filhos, porque senão nós seremos um pai irresponsável, nós seremos um pai que não estaremos cumprindo a nossa missão enquanto pai. Portanto, é por esta e outras coisas que ainda vou dizer, que eu digo que encontrar um pai responsável hoje é muito difícil, né? Observando o primeiro princípio, vocês perceberão que em muitos lares por aí tem pais sendo irresponsáveis, brigando com a mãe na frente do filho, discutindo com a mãe, espancando a mãe, não amando a mãe, sendo infiel com a mãe. Então por aí vocês já notam que tem muitos pais que não estão sendo responsáveis enquanto pai, não estão sendo o pai extraordinário que nós precisamos ser, né? E na criação do filho, da mesma forma, estão criando o filho, mas sem a sabedoria, sem a paciência, sem a compreensão. Nós precisamos compreender os nossos filhos, nós temos que nos colocar no lugar dos nossos filhos, nós temos que pensar, e se eu estivesse no lugar dele, de que forma eu estaria agindo, né? Então, queridos, temos que ter paciência, temos que ter compreensão, mas não podemos deixar de mão a disciplina, né? É o nosso papel de discipliná-los, porque nós, enquanto pais, temos a responsabilidade. Efésios 6,4 diz que os pais não devem provocar os filhos à ira, mas devem educá-los no caminho do Senhor, devem educá-los na disciplina, na demonstração do Senhor. Isso, Paulo diz que é uma responsabilidade dos pais, nós temos que fazer isso, nós temos esta responsabilidade. O terceiro princípio que um pai responsável, um pai extraordinário precisa observar, é que ele precisa reconhecer que ele é o líder espiritual da sua casa. Aqui entra o caso de Jó, né? Deus deu ao homem a responsabilidade, o privilégio de liderar espiritualmente a família. É o pai que lidera a casa espiritualmente, ele que é o sacerdote do lar, ele é que tem que estar diante de Deus, apresentando os seus filhos, não é? Como Jó fez, é ele que tem que oferecer sacrifícios a Deus pelo seu filho. Isso não é responsabilidade da mãe, a mãe até pode, deve fazer, mas Deus vai cobrar isso, é do pai. É o pai que é o sacerdote da casa, é o pai que é o líder espiritual da casa. E tem muitos pais nesses dias atuais que estão falhando nesse quesito, estão deixando de ser um pai extraordinário, justamente porque não estão observando alguns princípios que são específicos para o pai. Portanto, meu irmão, minha irmã, jovem, moço, criança, se formos observar atentamente, nós vamos perceber que tem muitos pais por aí que estão sendo irresponsáveis. Nós precisamos nós homens, nós pais, precisamos ser um pai diferente, nós precisamos ser um pai extraordinário, e para ser um pai extraordinário, nós temos que ser como Jó, nós temos que assumir a responsabilidade de ser um líder espiritual na nossa casa, não é? Deus nos deu essa missão, cabe ao homem, cabe a ele o cuidado espiritual, tanto da esposa como dos filhos, pois aquele que não cuida da sua própria casa é pior do que o incrédulo. Isso está escrito lá no livro de Timóteo. Aquele que não cuida da sua própria casa, ele é pior do que o incrédulo. E tem muitos pais cristãos, pais que estão na igreja, pais que foram criados na igreja, que eles não cuidam dos seus filhos, eles não têm autoridade sobre os seus filhos, e às vezes eles estão na igreja e se envolvem com muita coisa, com muitos compromissos, e resolve o problema de todos, resolve o problema de todo mundo, mas não resolve o problema da sua própria família, deixam a desejar com relação à sua própria família. Ajuda muita gente, consegue muito sucesso em muitas áreas, mas fracassam enquanto pais. E a Bíblia nos dá exemplo de alguns, né? Como Eli. Eli foi um homem que fracassou enquanto pai. Davi foi um homem que fracassou enquanto pai. E a Bíblia tem inúmeros exemplos de pessoas que fracassaram enquanto pai.
Pai que está presente aqui nesta noite, homem que ainda não é pai, que vai ser pai amanhã ou depois, guarde isso no coração, guarde isso no coração. Seja o líder espiritual, seja o responsável espiritual pela sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos. A missão de criar filhos na disciplina e na demonstração do Senhor é uma atribuição específica dada aos homens. Cabe ao marido governar bem a casa, criando os filhos sobre disciplina e com respeito. Portanto, aprenda isso nesta noite, pai. A responsabilidade é sua. É você que é o responsável espiritual na sua casa, dos seus filhos. Então, esse é o terceiro princípio, né, que um pai responsável, um pai extraordinário, ele precisa observar. O quarto princípio, meus irmãos, é que o pai responsável, o pai extraordinário, ele precisa entender que ele tem que ser exemplo para os seus filhos. E aqui a coisa pega. O pai precisa ser exemplo para os seus filhos. Os filhos, eles precisam mais do que de provisão, Adair. Os filhos necessitam de exemplo dado pelo pai. Os filhos, eles necessitam de capacitação. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar. O exemplo, Eduardo, é a única forma de ensinar. O exemplo é a mais eficaz forma que um pai tem para ensinar o seu filho. Os pais, eles são espelhos para os seus filhos. Para que um espelho exerça a sua função, ele precisa ser limpo, plano e iluminado. Os pais ensinam mais pelo testemunho irrepreensível do que por discursos inflamados. A vida fala mais alto do que palavras. O testemunho fala mais alto do que palavras. O seu filho vai aprender muito mais pelo que ele observa nas suas atitudes do que pelo que você fala para que ele faça. Ele vai aprender muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Portanto, esse quarto princípio que um pai responsável, que um pai extraordinário precisa entender, é que ele tem que ser exemplo para os seus filhos. O que ele é aqui na igreja, ele tem que ser lá dentro de casa. O que ele prega aqui no púlpito, o que ele prega aqui na igreja, ele tem que viver isso na sua casa, e seus filhos têm que dar testemunho disso. Porque se você tiver aqui um comportamento, e na sua casa você tiver outro comportamento, nos negócios você tiver outro comportamento, pode ter certeza que seus filhos, eles seguirão o seu exemplo, e eles serão exatamente como você é. Se você é um pai infiel, e seu filho observar isso, ele tem uma grande chance, não obrigatoriamente, mas ele tem uma grande chance de ser infiel como você é infiel. Se você for trapaceiro nos seus negócios, o seu filho tem uma grande chance de ser trapaceiro como você. Se você não der testemunho, seu filho tem uma grande chance de lá na frente também ele não dar testemunho. Então, ser pai, exige uma responsabilidade muito grande. Exige uma responsabilidade muito grande. Pai, observe essas coisas, e seus filhos serão bem-sucedidos na vida. O que eles aprendem com o seu exemplo, certamente eles guardarão por toda a sua vida. A vida fala mais alto pelo testemunho ou pelo exemplo do que por palavras. Um discipulador, ele transmite conhecimento, ele transmite experiência e ele transmite vida. Então, se você discipular o seu filho, para que ele seja seu discípulo, pode ter certeza que ele vai absorver para si conhecimento, ele vai absorver para si, aprender com suas experiências, ele vai aprender com a sua vida, pai. Outro detalhe, os pais precisam
ser amigos dos seus filhos. Os pais precisam ser o maior referencial de uma vida digna para os filhos. Um pai vitorioso é aquele cujos filhos têm alegria de imitá-lo. Um pai vitorioso é aquele cujos filhos têm a alegria de imitá-lo. Portanto, meus irmãos, o quarto princípio que um pai responsável, um pai extraordinário precisa entender é que ele tem que ser exemplo para os seus filhos. O exemplo fala muito alto. O testemunho fala muito alto. Seu filho vai observar você, ele observa você, e é desde pequeno. E não pense que eles são bobos não, Isabel. Esses meninos de hoje são muito espertos, ainda pequenininho, já está observando tudo. Já sabe quando a sua mãe está bem, já sabe quando o clima ali não está legal, já sabe que a coisa está pegando. Desde pequeno, eles já estão observando você. Então, muito cuidado, Diego, Adair, quando você estiver tratando com sua esposa. Muito cuidado, porque seus filhos vão estar acompanhando. Eles vão estar observando vocês. Um outro princípio aqui extremamente importante é que um pai, para ele ser um pai responsável, ele ser um pai extraordinário, ele tem que encontrar tempo para o seu filho. Os pais precisam encontrar tempo para os seus filhos. Na vida que vivemos hoje, essa vida agitada, essa vida corrida, essa vida em que parece que não se tem tempo para nada, muitas das vezes, os nossos muitos afazeres, a nossa muita correria, nos afasta dos nossos filhos e faz com que nós não tenhamos tempo para os nossos filhos. E os nossos filhos são criados distantes de nós, principalmente nós que somos cristãos, principalmente nós que temos funções na igreja. Nós temos que ter muito cuidado com essa questão, tempo para a família, tempo para os nossos filhos. Porque, às vezes, de segunda a segunda, nós estamos envolvidos com a obra de Deus, nós estamos envolvidos com os trabalhos da igreja, e os nossos filhos estão largados em casa. Faça a obra de Deus, mas não inverta a ordem de prioridades. A ordem de prioridade é, primeiro Deus, segundo família e terceiro igreja. A igreja não está acima da sua família. O cargo que você exerce na igreja, pastor Josué Eduardo, não está acima da sua família. A sua família é mais importante que a igreja. O seu filho, os seus filhos são mais importantes do que a igreja. Os seus filhos, eles precisam mais de tempo seu do que a própria igreja. Às vezes nós nos envolvemos tanto com a obra, com a igreja de Deus, e nós sacrificamos a família, e nós sacrificamos filhos. Alguém já falou comigo, não apenas uma vez, que nos presídios, quando se entra nos presídios, se nota e se percebe que a maior parte dos presos são filhos de crentes, são pessoas criadas na igreja, são pessoas que um dia sentaram nesses bancos como nós estamos sentados hoje, e isso é verdade, isso não é uma informação qualquer, isso também é comprovado. A maior parte das pessoas que estão nos presídios são pessoas que são filhos de crente e que um dia já frequentou a igreja evangélica. Mas sabe o que acontece? É que às vezes nós, enquanto pais, não sabemos
administrar isso da forma correta. E nós invertemos a situação e colocamos a igreja acima da nossa família, a igreja acima dos nossos filhos. Se isso estiver ocorrendo com você, em nome de Jesus, reverta a situação, coloque a sua família como prioridade, coloque nessa ordem: primeiro Deus, não abra mão de Deus por nenhum outro motivo. Agora, se você precisar de abrir mão da igreja por conta da sua família, e aí quando eu falo abrir mão da igreja, não é se desviar, não é sair da igreja, não é isso, mas se você precisar abrir mão de compromissos na igreja, em benefício da sua família, faça isso, porque isso é bíblico, e Deus nos ensinou desse jeito, e assim vai ser melhor para mim, e vai ser melhor para você. Portanto, meu irmão, minha irmã, um pai, para ser responsável, para ser extraordinário, ele precisa encontrar tempo para os seus filhos. Quem ama, prioriza. Quem ama, encontra tempo para a pessoa amada. A sua esposa é a pessoa amada, pai. Os seus filhos certamente são pessoas amadas. Então, quem ama, encontra tempo para a pessoa amada. Um pai jamais pode sacrificar o importante no altar em relação aos filhos, deixando seus filhos em segundo plano. Jamais, jamais. Tudo à nossa volta tem o apelo do urgente, mas nem sempre o urgente ele é mais importante. Os filhos são importantes, eles merecem o melhor do nosso tempo, eles merecem o melhor da nossa agenda, eles merecem a nossa melhor atenção. Se um pai está tão ocupado a ponto de não ter tempo para os filhos, ele está ocupado demais e está cometendo um grande erro na sua vida. Na verdade, nenhum sucesso compensa o fracasso do nosso relacionamento com os filhos. A herança de Deus na vida dos pais, ela não é o dinheiro. A herança de Deus na vida dos pais não são riquezas, não são bens, não são fazendas. A Bíblia diz lá no Salmo 128 que os nossos filhos é que são herança do Senhor. O que Deus te deu como herança, meu querido, minha querida, não foi um emprego público. O que Deus te deu como herança não foi casa, não foi apartamento, não foi fazenda, não foi dinheiro. O que Deus te deu como herança, pai, são os filhos que você tem. Portanto, reconheça isso, dê tempo a eles, ame eles, abrace eles, beije eles, carregue eles no colo enquanto é tempo, porque vai chegar um tempo que você não mais poderá fazer isso, porque seus filhos se distanciaram de você, porque você foi um pai ausente, você foi um pai que não teve tempo para o seu filho. Presentes, como já disse, jamais substitui a presença do pai. Os filhos precisam mais dos pais do que de presentes. Os filhos precisam mais dos pais do que de coisas. Amém? Os irmãos compreenderam essa palavra? Então fique de pé. Que o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso supremo exemplo de paternidade, nos ajude a desempenhar com sabedoria, com fidelidade, com amor, com grande zelo, este sublime ministério de ser pai. Porque ser um pai responsável, ser um pai extraordinário, nos dias em que nós vivemos, não é fácil. Por isso que eu disse no início, que hoje não se vê filho, ou não se vê pais responsáveis assim com tanta frequência. É um desafio muito grande, ser um pai extraordinário nos dias em que nós vivemos. Por conta de tudo isso que eu falei para os irmãos, se você for procurar um pai que preenche todos esses requisitos, você vai ver que a maioria deles estão falhos em algum desses princípios. Eles estão inobservando, ou ele não ama a esposa,
ou ele não é paciente com o filho, não é? Ou ele não tem tempo para o filho, ou ele não é o sacerdote da casa. De alguma forma, se formos olhar atentamente hoje, os pais não estão sendo esse pai extraordinário que talvez Jó tenha sido, esse pai extraordinário, esse pai responsável que nós precisamos ser. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a ser esse pai extraordinário, que Deus nos ajude a ser este pai responsável, porque sendo sim este pai extraordinário, nossos filhos terão grande chance de no futuro lograrem êxito, de no futuro eles serem bem-sucedidos na vida deles. Portanto, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar a nossa família, que Deus possa abençoar os nossos filhos em especial, e que Deus neste dia possa abençoar cada pai. Amém? Feche os seus olhos. Somos corpo. Aleluias. Feche os seus olhos. Meu Deus, ensina-nos, ó Senhor, a ser um pai responsável, um pai extraordinário, meu Deus. Os nossos filhos merecem isso, Senhor. É bíblico, Senhor. É a orientação da Tua palavra, Pai. Que nós observemos esses princípios, ó Senhor, para que nós obtenhamos sucesso na nossa família, para que nós obtenhamos sucesso na criação dos nossos filhos, ó meu Deus. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, dá-nos a sabedoria necessária para alcançarmos, ó Senhor Jesus, essa condição de Pai extraordinário, ó Deus. Que o Senhor neste dia, meu Deus, possa abençoar cada pai aqui presente, cada pai, ó Senhor, desta igreja, cada pai, ó Senhor, da IDEPES, oh meu Deus, que cada pai, Senhor, possa aprender o caminho, Senhor Jesus, para ser o exemplo para os seus filhos, que eles possam aprender o caminho para ser, ó Senhor, o sacerdote, o líder espiritual da sua casa. Que cada pai, ó meu Deus, possa amar o seu cônjuge, possa amar o pai daquela que gerou os seus filhos. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, nós pedimos, ó Deus, ensina-nos a ser pais extraordinários, ó Deus. No nome de Jesus Cristo, nós abençoamos cada um dos teus filhos que vieram neste culto, que a tua bênção seja com cada um deles, ó Deus, e que o Senhor conduza cada um deles em paz para os seus lares, ó Pai, e que todos tenham uma semana muito abençoada, muito próspera, debaixo da tua proteção, da tua segurança. Deus, no nome de Jesus Cristo, nós te adoramos nesta hora, ó Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.